E aí, as boas-vindas a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai desvendar uma tensão bem complexa da realidade brasileira. Um país com direitos constitucionais de ponta, mas que, ao mesmo tempo, esbarra em níveis assustadores de violência estrutural. É um cenário que, sem dúvida, exige uma reflexão muito profunda da nossa parte. Então, vamos direto ao ponto com a nossa pergunta central. Como é que uma nação consegue ser pioneira global em avanços jurídicos para uma população e, ao mesmo tempo, falhar de um jeito tão drástico na segurança do dia a dia dessas mesmas pessoas? É exatamente essa dualidade que a gente vai explorar agora. Para entender o tamanho dessa falha, a gente precisa olhar para um dado bem pesado que vem do dossiê da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Pelo 16º ano consecutivo, o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans. Só em 2024, foram 122 homicídios registrados. E a fonte traz um perfil muito claro, viu? A grande maioria das vítimas são mulheres trans, jovens, negras e em uma situação de intensa vulnerabilidade social. E é aí que a gente estabelece o nosso paradoxo de hoje. De um lado da balança, temos todo um arcabouço legal super progressista que reconhece identidades. Do outro, uma realidade bem violenta e crua nas ruas. É literalmente a lei no papel, batendo de frente com a violência estrutural do cotidiano. O nosso roteiro para essa análise vai passar por 5 pontos bem definidos: o paradoxo brasileiro, raízes da exclusão histórica, transfobia no cotidiano, o papel do Estado e, por fim, caminhos para a cidadania. Parte 1. O paradoxo brasileiro. Para a gente alinhar os conceitos logo de cara, os documentos de pesquisa definem a transfobia como as práticas sociais e institucionais de exclusão, de preconceito ou de violência que são direcionadas a indivíduos por causa da sua identidade de gênero. É justamente esse obstáculo estrutural histórico gigantesco que as leis modernas tentam combater. Agora, o que chama muita atenção na linha do tempo do nosso material é a velocidade desse avanço jurídico. Olha só. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a mudança de nome e gênero após cirurgia. Apenas 8 anos depois, em 2017, o mesmo tribunal removeu a exigência da cirurgia. E a grande virada de chave veio em 2018, quando o STF permitiu que essa mudança fosse feita direto no cartório, sem nem precisar de ação judicial. Isso foi um baita reconhecimento da identidade de gênero como um direito fundamental, desburocratizando as coisas de um jeito bem fantástico. Parte 2. Raízes da exclusão histórica. Acontece que a exclusão dessa população não é algo recente, muito pelo contrário. Traçando uma linha do tempo, a gente vê que lá no período colonial, sob forte influência da Inquisição, já existia uma perseguição implacável. Avançando um pouco para a ditadura militar, entre 1964 e 1995, travestis e pessoas trans foram alvo de uma repressão estatal super severa. Foi só na década de 1990 que o movimento trans começou realmente a ascender e se organizar para lutar por direitos básicos, muito impulsionado ali pelo contexto da epidemia de HIV. E para a gente dar um rosto para essa história distante, os documentos trazem o caso da Chica Manicongo. Ela é considerada a primeira pessoa trans documentada no Brasil e acabou sendo punida lá no período colonial pelo simples fato de expressar quem ela era. Isso mostra pra gente que as raízes dessa exclusão e dessa violência têm literalmente séculos de profundidade por aqui. Parte 3. Transfobia no cotidiano. Isso tudo acaba desaguando no nosso dia a dia. A charge que os nossos documentos de estudo trazem ilustra a situação de um jeito bem claro. Ela mostra o constrangimento que pessoas trans passam em espaços públicos super básicos como um banheiro. Mas o ponto central ali é expor a naturalização dessa discriminação e a falta gigantesca de informação do público geral sobre o que é a transfobia na prática. O preconceito acaba ficando embutido nas relações mais banais da sociedade. E para tentar humanizar um pouco a frieza desses dados todos, o material cita a Balada de Gisberta, uma música do Pedro Abrunhosa eternizada na voz da Maria Bethânia. A letra denuncia o assassinato brutal da brasileira Gisberta Salsi Júnior em Portugal e traz uns versos bem cortantes sobre a invisibilidade social. Ela convida a gente a pensar sobre o peso daquela frase: vidas que mais parecem túmulos. É a arte retratando uma tragédia que é muito real e diária. O ponto crucial que a ONU Mulheres documenta super bem nas fontes é que essas questões não são só interpessoais, elas são totalmente estruturais. Pessoas trans encontram barreiras maciças no acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Essa discriminação por identidade de gênero cria um ciclo perpétuo de vulnerabilidade que simplesmente impede o exercício pleno da cidadania. Parte 4. O papel do Estado.
O nosso material base traz um exemplo bem marcante para ilustrar a questão institucional. Ele cita a eleição da deputada federal Erika Hilton para a presidência da Comissão da Mulher na Câmara, apontando isso como um marco histórico enorme de representatividade em 2026. Mas o texto também é muito objetivo em pontuar que esse marco veio carregado de ataques que tentavam questionar a identidade e a legitimidade dela. Isso deixa muito claro a persistência da chamada violência simbólica no debate público. A exclusão acontece até mesmo lá nos mais altos espaços de poder. Sendo assim, os desafios para o Estado são gigantes. O dossiê da ANTRA aponta que, mesmo com uma ampliação recente das cotas no setor público, essas ações mais isoladas ainda têm um impacto muito limitado. A grande questão é que falta uma estrutura ampla de políticas públicas inclusivas de verdade. Sem falar no problema supercrítico dos dados de violência, que são subnotificados, deixando essa população numa zona de perigo e desproteção constante. Parte 5. Caminhos para a cidadania. E quais são as saídas propostas? O material é claro. Elas exigem uma ação direta e muito bem coordenada. Primeiro, aponta-se que o Ministério dos Direitos Humanos precisa focar pesado em programas de educação e numa inserção que seja real no mercado de trabalho. Em paralelo, o Ministério da Justiça tem um papel de fortalecer o combate à transfobia, criando canais dedicados de denúncia e, principalmente, capacitando os agentes públicos por um atendimento humanizado e sem preconceito. É assim que a gente consegue construir uma ponte de verdade entre o que diz a lei e a realidade. Para a gente fechar essa análise, fica aqui uma provocação com base em tudo que a gente discutiu hoje. Afinal, qual é o valor de um direito fundamental se ele existe só no papel? De que adianta o país ter o título de pioneiro global em avanços jurídicos, se na prática a proteção e a dignidade não chegam nas ruas? A igualdade de verdade só vai acontecer quando o direito reconhecido virá, de fato, uma vida protegida. Muito obrigado para quem acompanhou a análise até aqui, continue sempre questionando e até a próxima.